Isso aqui deveria responder para nós tudo. Devia ser tudo para nós. Vou ficar bem conhecido, Leopoldo Bulhões. Precisava de alguma coisa para evangelizar. Você só aguarda o resultado disso. Vamos descansar e 31 anos não é 31 dias. Então, vai chegar uma hora que eles vão cortar nosso pescoço mesmo, não adianta. Falando bem ou mal, elogiando, tratando bem aqueles que não são famílias, né? Elogiando, passando a mão nas costas. Um dia nós vamos ter que perder nossa cabeça. Vamos preocupar muito, vamos descansar em Deus. Vamos ver as almas que serão salvas só com isso. Se não chegar no nosso dia, às vezes chega depois. Um abraço fraternal para a igreja de Vianópolis e de Bonfinópolis. Deus os abençoe. A irmã Kélia e o irmão Manassés lá em Ceilândia. A Fabiana em Bonfinópolis. Irmão Deusdete, Lindomar e Edir na Fazenda Caldas. Irmã Maria Aparecida e Rodrigo na Fazenda Palmital. Selma e Geraldo na Fazenda Santana. Um abraço fraternal a todos. Mais umas 13 conexões não identificadas. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Na próxima sexta-feira é o casamento da irmã Magda, lá em Goiânia. E hoje eles fazem aquele anúncio de praxe, né, que é feito sobre cada casamento. Se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, então que se manifeste ou que fique calado para sempre. É o que ensina a lei. O próprio juiz de paz faz isso. E o pastor Sinésio está conosco, ele tinha prometido para mim que estaria lá na Fazenda Jacaré, e nós estivemos lá ontem, e ele vai nos ministrar a palavra nesta manhã novamente. Fomos ricamente abençoados. Eu falei depois do culto, se eu for comentar o que nós ouvimos nesta noite, nós vamos amanhecer o dia comentando. E assim é a forma que Deus trabalha. Deus tem suas maneiras. Eu admiro, eu sou apaixonado em quem tem uma palestra como o pastor tem. O pastor Sinésio Martins tem. Ele consegue expressar a sua linha de pensamento com o povo caladinho. E eu já gosto de fazer barulho, né? Parece que para mim saber que o povo está sendo abençoado é se eu estiver fazendo muito barulho. E ele é calmo, tranquilo, sereno. E se ele for um bom marido, igual ele é quando ele está palestrando assim com a igreja, eu acho que a Magda vai dar sorte. Se ela estiver errado também, ela é o único cartucho que ela tinha, né? Sempre os jovens devem ser aconselhados.
jovens cristãos devem ser aconselhados assim. Você tem um cartucho acerca de casamento, é um só. Se você errar ele, você é um péssimo caçador, uma péssima caçadora, e aí não tem só do outro lado, né? Aí do outro lado não se casam nem se dão em casamento, como diz a palavra. Mas, Ebenezer, eu estava dizendo para o irmão Vicente, mas a irmã Joyce, ontem de noite, que eu estou muito agradecido a Deus pela vida da irmã Magda, dessa família que foi uma coluna aqui nessa igreja de Bulhões. E sei que esse versículo de Eclesiastes 3, verso 1, isso vale para muita coisa. Tudo tem o seu tempo determinado. E esse é o tempo. Essa é a hora. Vamos ser ricamente abençoados. Pastor Sinésio Martins, é bem-vindo. Sob o som de somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Eu quero falar com o irmão Adair Henrique, se ele estiver me ouvindo aí, logo depois da escola. Creia na sua vitória. Creia no amor divino. Creia na presença do Espírito Santo. Como é bom estar na tua casa, numa manhã tão gloriosa. Isso nos faz lembrar que vai ser numa manhã quando o Senhor virá nos buscar. E estamos aqui pelejando, Senhor, com tudo que temos, com tudo que podemos, e estamos esperando no Senhor. Que esta manhã seja uma manhã diferente. E a diferença é o Senhor aqui. Aquele da qual nos trouxe para um objetivo de aprendermos, de compreendermos o momento que estamos vivendo. Perdoa os nossos pecados, aceita a nossa gratidão e nós nos rendemos ao Teu Espírito, para que o Senhor venha e passe sobre nós e abençoe o Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia com Jesus, irmãos. Eu de novo, né? Estou cansando. Agradeço ao pastor Ivaldo pela confiança. A gente já está vencendo, né? A proposta não é, mas uma vez por ano a gente volta. Mas tá bom. Eu tenho crédito agora, né? Tem gente que vai ter que conhecer São Gabriel. Vou falar para ele pescar lá em Coxim que ele vai. Vai achar que tem peixe lá. Não tem mais, não. Mas está bom, eu fico agradecido mais uma vez estar convosco. E a gente fica um pouco apreensivo, mas Deus tem nos dado o melhor. É um profeta, é uma mensagem. E faz com que faz isso funcionar em nós.
E eu creio que essa manhã vai ser algo que eu sempre falo, novidade é a mensagem. Deus muda o que toca, mas a música é a mesma. Amém? Vamos nos colocar de pé, uma leitura bem conhecida. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, só o verso 26. Primeira carta aos Coríntios. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Perdão, é 29. Então vamos ler de novo, né? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Podemos assentar? Discernir o corpo do Senhor. Nós vamos ver alguma coisinha, não vamos aprofundar, mas para fazermos uma base, para aprendermos o que acontece quando nós discernimos. Discernimento, ele é profundo. Lembrando a mensagem Posição do Corpo de Cristo, 83, ele diz assim: nós deveríamos estar tão fervorosos com Deus, deveríamos estar assim dia e noite, de manhã, de tarde, de madrugada. Essa é a condição que um cristão deve estar diante de Deus. Esse é o maior desejo meu. Eu creio que é o maior desejo de todos os filhos de Deus, é ter esse fervor na alma, de dizer: eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus. É ter isso constantemente, é como aquela luz da glória de Shekinah, ela não se apaga, e isso não pode apagar em nós. Apagou, é como a vida, foi embora. Mas Deus tem nos mantido essa chama acesa constantemente. E se nós deixar que a palavra alimente as nossas almas, nós vamos notar que esse fervor não apaga, ele não para, ele continua. E quando nós estamos sob essa condição, você começa a ver a vida de uma forma totalmente diferente. Você pode olhar, discernir e ver o que está acontecendo. Mas para isso, não podemos sair desta presença gloriosa de Deus em toda a nossa vida. Seja ela lá embaixo ou lá em cima, você sempre deve estar na presença de Deus. Não importa o que vai, o que deixe de acontecer, você tem que ser a mesma pessoa no seu coração, na sua alma. O homem interior, ele não pode desaparecer, porque se ele desaparecer, o de fora aparece. E o nosso interesse não é o homem de fora, é o homem de dentro. E quando o homem de dentro está no comando, nós temos vitória. Nós temos esse fervor que não para e não pode parar, porque o dia que parar, nós perdemos o interesse pela palavra, pelo arrebatamento, pela igreja, por todos que nos cercam, e nos tornamos são pessoas que não têm um discernimento, se tornamos quase irracionais. Mas é uma hora melindrosa, é uma hora que está muito fácil, aparentemente, mas não está. Se nós olharmos isto, nós vamos ver que esse fervor vai prosseguir nesse momento que estamos vivendo. Dentro disso aqui, nada deveria ser capaz de nos parar. E deveríamos ser tão agradáveis e dóceis
e tão educados e tão parecidos com Cristo em nossas vidas. Isso toma a vida de cada dia. Jesus disse: veja o lírio do campo, como ele cresce, trabalha, fia, sai, e ainda assim eu vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Salomão tinha mantos e era adornados com glória. Enfim, ele tinha aquela vestimenta, mas não era comparado com esse lírio. E hoje o lírio é você. É essa vida que está aí dentro que faz subir. Porque o interessante não é descer, é subir hoje. E aprendemos aquilo que o Montblanc fala: para subir tem que descer. Mas nesse sentido de subir espiritualmente, é onde você peleja, é onde você luta, é onde você não para, é onde você continua se esforçando, dando tudo que tem para manter esta vida em si mesmo. Agora o lírio, ele sai lá de baixo e ele prossegue, vai subindo, crescendo, até buscar a luz. E nós temos encontrado a luz. Nós temos encontrado, eu falo que não é uma simples luz, é um clarão. É algo realmente que nos dá uma visão perfeita. Deus não nos deixou devendo nada em questão de ver, mas Ele nos colocou uma condição de visão muito longa, uma visão de profeta. Agora, muitas vezes nós pensamos, mas isso se aplica aonde, pastor? Se aplica em todos os sentidos e segmentos da nossa vida, seja no lar, seja no trabalho, enfim, na nossa vida diária, para que esse fervor, esse gosto de adorar a Deus, essa chama que está aí dentro, que muitas vezes o inimigo tenta apagar, mas não consegue. Eu sempre falo, é como apagar o fogo com álcool. Não apaga, você aumenta o fogo. E cada vez que vocês vêm, cada vez que nós nos reunimos para ouvir, isso é incendiado, isso é aumentado. É aí aonde nós conseguimos extrair daquilo que nós temos no coração, na mão, em todos os sentidos, ver que isso realmente está funcionando na nossa vida. Porque o resultado que você tem até hoje não é seu mérito. Eu consegui, pastor. Não. Deus, através de você, através de nós, tem nos dado esta vitória. E essa vitória te conduzirá a esse discernimento. Saber o que fazer, como fazer, e na hora certa você vai dizer: graças a Deus que eu esperei em Deus. E não tem coisa melhor do que esperar em Deus. Montblanc usou essa escritura na mensagem discernindo o corpo do Senhor. Fala da ceia, mas eu quero me prender nesse discernimento que muitas vezes falta usar. Talvez você até tenha ele. E eu creio que todos que têm a mensagem, crê no profeta, têm essa qualidade. Ele te dá essa diretriz. Você olhar e discernir, mas muitas vezes nós queremos tomar uma decisão própria. Não queremos orar, não queremos pensar no resultado que nós vamos ter. E assim nós vamos prosseguindo sem o discernimento. Mas o Montblanc diz aqui, no 14 desta mensagem: agora, nosso destino eterno não está completamente determinado pelo que vemos ou ouvimos, porém está determinado pela classe de discernimento que temos do que vemos
da classe de discernimento que temos do que vemos e ouvimos. Se nós aplicarmos isso aqui, nós vamos ver que as coisas vão mudar. Nós poderíamos parar um pouquinho e reconhecermos que estamos faltando muitas vezes discernir. Porque não tem como nós fugirmos de nós mesmos. Não tem como fugir do nosso lar, do nosso serviço, das nossas obrigações, daquilo que nós precisamos estar vivendo para que assim nós possamos ter, sustentar, viver, mas com essa diferença de discernir, saber realmente que aquilo não está comprometendo a nossa vida espiritual. Porque quando nós comprometemos a vida espiritual, tudo vai dar errado. Mas por quê? Porque quando nós perdemos a visão, o discernimento do que Deus está fazendo, nós então estamos às cegas. É um voo sem visão. Eu falo que nem os aparelhos não te ajudam, porque você não tem como prosseguir. Então, quando nós perdemos isso, o melhor que nós fazemos é parar. Não é parar de vir à igreja, é parar a conduta errada que está nos levando a não ver o que Deus está fazendo. E isso, muitas vezes, nós somos teimosos. Queremos prosseguir de uma maneira na marra, como se diz outro, do meu jeito. Se não for do meu jeito, não vai ser de outro jeito. Não funciona. Você fica sozinho, você vai colher aquilo que planta. Por isso que nós temos que ter, sabemos disso, ouvimos diariamente, o que você se planta, a colheita é essa aí. Então vamos plantar coisas, atitudes, da qual você pode dizer, eu sei o que me espera lá na frente. Eu sei o que Deus tem reservado para mim. Mas se nós não olharmos para isso com toda a precisão que Deus nos deu através desta mensagem, nós vamos perder o conceito, perder a reverência, perder o respeito um pelo outro, porque nós estamos andando sem discernimento. Se oxalá que tudo que nós pudéssemos, ou que nós vamos fazer, exercer, fazer, executar, nós olhássemos pelo discernimento e ver o que resultado eu vou ter, o que eu vou colher lá na frente, o que eu vou ter da minha família lá na frente. Uma coisa que a gente tem notado e tem sido falado, eu penso que muito, mas me veio no coração algo que realmente me chamou a atenção. A questão da rede social, celular e essas coisas todas aí. Isso é um subterfúgio que o diabo está usando, ou uma camada para escurecer aquilo que você não pode ver. Porque quando você olha através disso, você fica totalmente cego. E muitas pessoas têm dito, não, isso é tal coisa, é a rede, é o social, essa coisa toda. Mas se nós voltarmos um pouquinho para trás, regressarmos e discernirmos que a nossa vida ela desencarrilhou. É como o trem, saiu fora do trilho. Aonde? É aonde nós deixamos o discernimento. É aonde o nosso lar perdeu. O chefe, o pai, a mãe. Elas facilitaram com que aquelas crianças, aqueles filhos, pudessem ter o que hoje está prejudicando, entre aspas, que é muito melhor nós dizer, não, é isso aí que está acontecendo, e esquecermos
do nosso discernimento de ensinar, de ser pai, de ser amigo, de fazer a parte que cabe a cada um de nós, para que então essas crianças, esse jovem, chegue lá na frente com este discernimento que você deu, ensinou, através do quê? Da mensagem. Mas se nós escondermos através disso aqui, e esquecermos que nós podemos consertar, ou podemos começar, ou podemos ter uma família nesta base, você vai ver que muitas coisas, você vai dizer, isso não afeta o meu lar, porque isso está muito abaixo daquilo que eu tenho visto através da mensagem. Porque não tem coisa melhor do que você olhar por aquele lugar que o profeta olhou, aquele binóculo que ele olhou longe. E a visão é outra. Troquei o óculos e não estou satisfeito. O outro conseguia ler. Então, a minha visão não está 100%, deveria estar ok. Mas tudo bem. Mas eu posso reparar isto. E a igreja tem essa facilidade com o que Deus tem nos dado, para que nós voltamos e reconsideramos que esse fervor, ele não apagou, ele não acabou no seu lar, na sua vida, aonde você estiver. Mas volte a discernir, espera, eu tenho que voltar a ver aonde que está o problema. Então uma mãe sábia não vai comprometer a vida dos seus filhos. Um pai sábio não vai conversar certos assuntos na presença dos filhos. Ele é um homem sábio, ele tem discernimento. Mas por que ele tem? Porque ele está revestido do Espírito Santo. Ele sabe que aquilo está o conduzindo para ter um lar abençoado, um homem educado, pais educados, filhos educados. E aquilo que eles têm em casa é o que eles refletem lá fora. Não tem como nós negarmos isso. Não adianta colocarmos culpa A, ou B, ou C. É uma responsabilidade difícil, é verdade. Mas não tem como fugirmos dela. Lá na frente eles vão cobrar de nós. Pai, por que você não parou, se assentou comigo, conversou comigo, me ensinou tudo quanto tenho na mão? Mas muitas vezes nós esquecemos que temos filhos e queremos ser só amigo e esquecemos que somos pais. Ou então queremos ser mães e esquecemos de ser amiga. Nós temos que ter a confiança de que o ministério de mãe, ela é essencial, é fundamental para estabelecer uma família, ser criada dentro desse padrão da qual Deus nos deixou. O profeta disse, se eu fosse uma mulher, eu ensinaria os meus filhos, eu teria tempo. Mas hoje não se tem tempo para mais nada. Não se pode discernir mais nada, não tem tempo. Umas querem ir para lá, outras para cá. Mas chega o momento que você tem que parar. O Mombrana preocupou, o que será dos meus filhos? E nós pensamos, o que será dos nossos netos? Porque é uma corrente. Se você vai puxando, aonde vai parar? Vai parar aonde você deixou de discernir. E o reflexo vem. Então o profeta diz, não vemos ou ouvimos, porém está determinado pela classe de discernimento que temos do que vemos e ouvimos. Não tem nada a ouvir. Tem um jornal nacional. Começa aí. Isso ficou para trás, irmãos. O diabo está muito mais alto.
nós temos que saber que esta mensagem é muito maior do que os problemas que estão no nosso dia a dia. Ela nos dá condição para ver realmente que Ele está atuando na desvirtuação da sua vida espiritual, desvirtuando aquilo que você tem aprendido, da qual muitas vezes não traz crédito para o seu próprio filho, a sua própria família, o respeito. É o pai, é a mãe, não sabe o que está falando, não sabe o que está dizendo. Mas quando se coloca na sua postura, da qual você traz a responsabilidade de um cristão, de um pai realmente com este discernimento, sempre à frente daqueles que estão atrás. E tem uma faixa etária da vida que a criança ela começa a ter uma mudança. E aí é onde o pai se perde. Ali pelos 7 anos ele começa a ter uma guinada até os 12. E aí é onde você perde a noção. Você não sabe se é um rapazinho, se é um menino. E aí é onde você precisa estar firmado. Sempre estarmos discernindo o que está acontecendo, o que está lá fora. Eu sempre falo, nós temos que ser os mais interessados naquilo que Deus nos deu e nos responsabilizou para criá-los. Cria teu filho, na onde? Na escola, na creche. Cria ele na palavra, no ensinamento, naquilo que realmente traz um benefício que ele nunca vai esquecer. Não adianta nós passarmos para terceiro, a responsabilidade é sua. Lá na frente eles vão dizer, é seu filho. Vai dizer, é filho do outro, é quem seja for. É seu. É nossos filhos. E eu estava vendo a escolinha, ouvindo ali, né? Vendo, não, ouvindo. Como é bom ver isto. E eu me preocupo não só no ouvir, mas continuar. Quantas crianças que chegam a certa idade e vão embora. Mas por quê? O que está acontecendo? Falta um pouquinho de nós sentarmos com eles em casa. Vai na igreja, está na escolinha, está tudo bem. É muito bom, é essencial, é primordial. Mas quando chega em casa tem um reforço. É uma escola, você vai na escola, não está bem na matéria, a mamãe se assenta com você e te ensina. Não, filho, eu vou te ensinar. Mamãe, eu tenho problema nisso. Assim é a vida cristã. Não vá pensar que o diabo tem poupado as nossas crianças, os nossos jovens, de forma alguma. E aí é onde uma mãe que tem discernimento, um pai, eu sempre falo, sempre tem que haver uma conferência entre os dois. Conversa sobre a família. Qual foi a última vez que vocês se assentaram e conversaram sobre os seus? Como que ele está na escola? A mensagem de adoção te dá uma noção disso. Mas vamos falar da nossa vida diária. Qual que é o comportamento? Se eu contar, o pai vai espancá-lo. Não se espanca. Se corrige, se conversa, e se precisar daquilo que nós aprendemos, umas boas varadas, não vai fazer mal. Até uma idade. Depois de uma outra idade, você não consegue nem... Você tem que ter força, caráter, exemplo, da qual aquela criança está se espelhando em você. E isso faz a diferença. Porque muitas famílias crescem que nem conhecem a mensagem. Mas sempre tem um exemplo. Meu pai sempre foi um homem que deu exemplo para nós. E nunca ouviram a mensagem. E nós fomos criados na mensagem, criamos nossas famílias,
temos os nossos filhos, temos tudo nas nossas mãos. E esquecemos de aplicarmos isso. Não podemos nos dar o luxo de nos acomodarmos nessa condição. Eles vão aprender. A irmã ensina bem na escolinha, pastor, mas falta aquela ajuda que muitas vezes significa muito mais. Em outras palavras, é aquele respaldo, é aquele ajuntamento. Você ajunta tudo que ela ouviu, embala aquilo, fala: está aqui, minha filha, meu filho, isso aqui é o melhor que Deus tem nos dado. Viva isso. Eu sempre falo, se nós equiparmos os nossos filhos com o que nós temos, com o discernimento, com a sabedoria de Deus, pode deixar eles ir para a escola, para onde for, eles vão manter esta mesma condição que você ensinou. Por que nós estamos perdendo jovens? Por quê? Porque pais não têm se assentado com eles e ensinado. Famílias, é como dá tudo certo ou não está dando certo, vamos tocando a vida. Eu tenho que ganhar o pão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu sempre falo, é lenhar só com o cabo do machado. O essencial, o que é o espiritual, o que forma o caráter daquela criança, estamos deixando fora. Falta-nos a discernir, então, o que tem que ser discernido no momento presente. Você equipa, ensina, dá tudo para ela, espiritualmente falando, e descansa. O tempo pode passar, ela não vai esquecer disso. Isso é algo que vocês ouvem constantemente, mas Deus nos trouxe nessa manhã para isso, para sentarmos juntos e reforçarmos isso. Sempre nós deixamos algumas coisinhas para trás. Amanhã eu conserto isso. Amanhã, depois da manhã, e sempre vai passando. Quando você vê, ela já está uma moça, já está um rapaz falando grosso, e você nunca parou para se assentar com ele. O culto doméstico, feito às pressas. Eu tenho que ir para o trabalho. Levanta mais cedo. Dorme um pouquinho mais tarde. Nós temos que entender que o complemento da igreja é a sua casa. Ou a igreja é o complemento da sua casa, vice-versa. Tem que andar em conjunto, na mesma linha, no mesmo espírito, e você vai ver que se Deus atua aqui, Ele atua também no seu lar. Ele está lá, juntamente com você, para te dar a mesma visão de um pai realmente convertido. Porque a mensagem não é para só nos converter, mas nos converter, convencer e converter. Fui convencido, mas não convertido. Quando nós temos o discernimento, prova que a conversão, a mudança, algo aconteceu. Aí você começa então a se preocupar com os seus. Eu lembrei, não tem como esquecer, daquele pai que ia para o bar, né, beber, e ele já era um frequentador assíduo daquilo. E quando ele olhou para trás, vinha seu filho, colocando os pezinhos nas mesmas pegadas. Ele não conseguiu chegar no bar. Ele voltou para casa. Oxalá que nós possamos parar um pouquinho, olhar o reflexo daquilo que você quer saber, como que está o seu lar. Olhe os seus. Olhe o respeito. Olha como ele te trata. Olha a forma que eles estão vivendo dentro do seu lar. E você vai então discernir que tudo está contribuindo para o bem de uma família cristã, de um lar cristão, de um cristão. Que aquele jovem está crescendo realmente da maneira que você foi ensinado. Agora, se Deus está conosco,
como nós cremos e temos convicção disso, o mundo vai ser maior que a situação? De jeito nenhum. Mas falta nós pararmos e colocarmos as coisas em ordem. Não podemos deixar que isso passe de um dia para o outro. Terá o dia que você vai dizer: cheguei tarde, não deu certo. Mas voltando aqui um pouquinho mais, senão a gente não vai adiante. O ato deles estão bem, porém o seu discernimento estava mal. Falando sobre os coríntios. Então, muitas vezes nós temos boas ideias, bons pensamentos, boas maneiras, mas esquecemos de conversar. A maior falta hoje nos lares, vamos dizer isso generalizadamente em todos os lares, seja ele cristão ou não, é o diálogo, é a conversa. É hora de nós pararmos. Quem está prosseguindo, prossiga da mesma maneira que você está sendo abençoado. Mas nós sempre notamos que sempre tem que ter um reparo. Nós viemos aqui para ser melhores. Viemos aqui para aprender aquilo que Ele quer. E muitas vezes nós ouvimos tantas vezes. Você fala com o filho quantas vezes por dia e aquilo não resulta nada. Mas quando você senta na orientação de Deus, através do seu coração, aquilo muda aquela pessoa, aquela criança, aquele marido. Muitas vezes nós colocamos fogo na coisa, nós incentivamos, e aí você quer apagar depois, mas quem colocou, quem incentivou, foi a mãe, foi o pai. Mas discirna, não, ele não pode ouvir isso. Tem muitas vezes que uma esposa sábia, ela não vai conversar certos assuntos que ela ouviu, que não vai trazer nenhum resultado no seu lar. Não, eu tenho que contar para ele, eu tenho que falar para ele. Para quê? Tem hora que você tem que ficar calada. Uma mulher calada é a mulher sábia. Não é falar, eu tenho que comentar, eu tenho que ver com ele o que fulano falou, deixou eu falar. Não! Você vai estragar, você vai complicar o homem que está ao seu lado, ou a mulher que está ao seu lado, a esposa a da qual você a ama. Aí eu sempre falo, se você ama, você cuida. E se você cuida, nós voltamos de ontem à noite, nós passamos pelo filtro da palavra. E aí você vai vendo que tudo isso é uma coisa só. A mensagem é uma só. Nós ouvimos ela e isso está interligado de uma forma tão perfeita que em tudo que você vê é Deus trabalhando, é Deus falando conosco, mostrando que essa sabedoria não é comum. É uma sabedoria de Deus em você. Nunca esqueço, nunca vou esquecer disso. Nós sempre ouvimos, o pastor falava, o pastor Joaquim sempre dizia, se você viu um acidente, não para lá, vai embora, vai para casa. Não, vou parar ali o carro, vou descer, vou ver o que está acontecendo. E aí você chega em casa, o que você vai falar? O que você viu. Se você vê coisas boas, fale coisas boas. É isso que ela está esperando. O marido que traz não só o alimento natural, mas traz o conforto, que traz o ânimo, que traz um reflexo para os seus filhos, quer dizer, meu pai é um homem da qual tem boas palavras para nós. E ele é um homem cuidadoso, ela é uma mãe cuidadosa. Mas se nós deixarmos e viermos com aquela rede de arrastão e joga tudo em cima dela,
Eu sempre falo, ela não precisa disso. Ele não precisa disso. E muitas vezes nós matamos uma pessoa espiritualmente por tentar ajudar ela. Acho que é a mula, né, que mata o filhotinho de tanto que ela gosta. Mas isso não é gostar, isso é não ter discernimento. Porque você sabe que ele não está pronto para ouvir isso, que não vai trazer benefício para ela ou para ele no presente momento da sua vida. Aquela moça que se casou um pouquinho mais tarde com aquele jovem recém-convertido, ela tinha discernimento de que ele não tinha estrutura ainda para suportar as coisas lá fora, mas ela deu algo para ele que ele nunca fez. Ela deu para ele confiança, crédito, mostrou para ele que ela era o porto, que ela era segurança para ele, que ela nunca o abandonaria. Ele diz, como que eu vou agir de uma forma diferente, sendo que tem alguém lá em casa, que ora por mim, que está velando, que está sempre meditando, orando e fazendo tudo que é de bom para mim, e ainda me faz uma proposta desta? Como que eu vou errar contra uma pessoa dessa? Porque muitas vezes nós pensamos, não, errar é sair com uma outra pessoa. Não. Muitas vezes errar é trazermos influência de fora para dentro do nosso lar, para dentro das nossas casas. E uma mãe influenciada, ela vai influenciar os filhos. Um pai influenciado, ele vai influenciar os filhos também. Então vira aquela atmosfera sem discernimento. Nós vamos um pouquinho mais aqui. E nós, no 16, e nós que nos chamamos cristão, não temos direito de tomar a comunhão, a menos que estejamos vivendo acima da reprovação do mundo. Não temos nenhum direito. A comunhão é para aqueles que estão vivendo justamente como um exemplo do cristianismo. Eu penso, tem certas vezes que você ouve uma história, você não esquece. Eu lembro de um fato de duas irmãs que, coisas de criança, brigaram e não foram tomar a ceia. Que tempo tomava ceia? De manhã. Não sei se o senhor lembra disso. Não lembra, não? E, enfim, de manhã não, 3 horas da tarde. Era na parte da tarde. E a coisa tinha acontecido de manhã. Então o acerto foi feito de uma forma não muito convincente, porque nada se acerta por força, por imposição. Não, você tem que fazer isso. Existe uma idade que a consciência é o maior trono, sempre vai ser. Depois você passa a saber que a consciência é o maior trono de julgamento que você tem em você. Que não precisa alguém te dizer, ó o que está acontecendo. Você sabe que está errado. Enfim, aquilo foi feito de uma forma manual, não foi feito espiritualmente falando, algo que realmente trouxe um resultado benéfico. Aquilo foi momentâneo para satisfazer um homem que estava diante do povo, que teria que ser feito de uma forma na força. E nada que você faz sem Deus funciona. Você pode ter a boa intenção, a melhor delas, mas Deus ficou atrás, é você sozinho. Então, nesse discernimento, o profeta conta daquela menina aqui no 43, também como a menininha que estava caminhando pela rua e encontrou um gatinho, o qual estava molhado, quase congelado, e ela o levou para casa,
abriu a porta do forno e o colocou ali dentro para que se esquentasse. Suas intenções eram boas, porém o seu discernimento estava mal. Tadinho do bichinho, está congelado, vou pôr no forno. Irmãos, quantas coisas nós colocamos no forno? Para aquecer ou para queimar? Para animar ou para desanimar? É discernir. A intenção pode ser melhor que for. Muitas vezes nós despertamos os nossos filhos coisas que eles não sabem, que eles não precisariam ou não precisam saber, até então pegar uma idade que ele poderia suportar aquilo que você está dando. Mas a intenção é boa. Vou preservá-los disso. E chega lá na frente, mas o que é isso? Eu nunca vi falar nisso, mas minha mãe falou. Então, abre-se uma porta da qual não era necessário. Por isso que Deus tem nos dado um profeta para isso, mostrando uma história tão simples, mas tão profunda, de sabermos que o discernimento, ele é essencial. A intenção pode ser boa, mas vai matar. Vai trazer prejuízo para aquela família, para o esposo, para a esposa, enfim. Então suas intenções eram boas, porém seu discernimento estava mal. E se nós não tivermos cuidado, vamos assar o gatinho com o nosso discernimento intelectual, a nossa cabecinha. Isso não vai fazer nada não. Vou dar um susto nele, vou dar um susto nela. Tem coisas que marcam uma criança pelo resto da vida, de uma mãe sem discernimento, de um pai sem discernimento. E aquilo ela vai levar pelo resto da vida, mas por quê? Porque ele não teve discernimento. A intenção era boa, mas a hora não era aquela. Nós temos que saber caminhar. O profeta fala, você vai falar com uma jovem de 12, 13 anos, 14, você se desce lá na idade dela. Uma criança você desce. Em outras palavras, você se coloca na mesma altura. E quando nós nos colocamos na mesma altura, você conversa de igual para igual. Você tem um discernimento que ela está tendo. O problema hoje é que nós não queremos descer aonde eles estão. Queremos ficar de cima, enquanto é hora de nós pararmos e mostrar para ela que nós somos crianças também, brincamos, enfim, tem o lazer, da qual ajuda tanto uma menina, uma criancinha crescendo, o pai, filhos, vamos para uma chácara, tem tanta coisa. O problema hoje que nós queremos é acomodismo. Sermos acomodados enquanto nós podemos sair em algum lugar mais difícil e levar eles junto, mostrar que tem coisas muito melhor do que essa ilusão de visão que não traz nenhum discernimento. É muita informação. Tudo que você olha é informação, e o diabo usou isso de uma forma eficaz, bem feita. Ele não é para nós subestimá-lo, não. Nós temos que nos equipar com aquilo que Deus nos deu, de uma forma sábia, para prosseguirmos sem sermos contaminados com isto. E os nossos que vêm. Tem tantas coisas boas para se oferecer. Eu lembro, na escola, um professor de São Paulo, na época, acho que eu estava no primário, e ele fez uma colocação que eu fiquei espantado, porque ele vivia no mato. Ele falou, vocês sabem que tem criança em São Paulo que nunca viu uma galinha? Eu fiquei espantado. Falei, mas como, né? Nem tinha noção que era uma cidade grande.
E isso acontece hoje. Muitas pessoas não têm visto o exemplo que um pai precisa dar, que uma mãe precisa dar. Como aquela irmã disse, pastor, eu vou mudar para a igreja. Na igreja meu marido é um santo, me trata bem, ali fora me dá Deus abençoe, mas chega em casa é um estúpido, é um ignorante. Tem hora que nós temos que ser realmente cristãos, é em casa, é nesse lugar mais sagrado da qual Deus confiou para você, para mim, para nós. É ali que você mostra tudo o que você tem. Mas a intenção dela era boa, aquecer o gatinho. Se nós não tivermos cuidado, vamos assar o gatinho com o nosso discernimento intelectual. O comunismo tem vindo sobre nós, o mundo tem vindo sobre nós, nossas igrejas estão divididas, os homens estão se dividindo, separando-se aparentemente para não ter fé. Tem suas discussões ásperas sobre pontos insignificantes de doutrina. Devemos nos unir de braço e de coração e orar e jejuar e rogar até que Deus envie de novo ao Espírito Santo, para que possamos ter discernimento espiritual. A última hora tem chegado, estamos nas sombras da vinda do Senhor, e a igreja não o pode discernir. Estamos vivendo numa hora muito mais tarde que você pensa. Mas eu tenho ouvido isso há tanto tempo, pastor. Chegou. Se você não for no arrebatamento, você vai antes. Mas que nós estamos mais perto a cada dia, estamos. Não tem. Para onde nós vamos? Para onde iremos nós? Pedro falou isso. Aonde nós temos alimentado? O que Deus tem nos dado? É para nós só vir à igreja? Eu sempre falo, bater o cartão de ponto, é ponto de cartão, nego. Vai lá e... Hoje é digital, né? Nem mais é. Só você digita sua senha lá. Não. Isso aqui é uma vida que você tem compartilhada com Deus. É desse jeito. Mas coloque esse relógio no seu coração. Lá naquele lugarzinho que só Deus entra. É uma hora da qual você tem que se assustar com o que está acontecendo. Que o irmão Branham falou não é para nos acomodar, mas é para mover, trazer a igreja para o princípio, para o começo. E o começo não é a maneira que o mundo está vivendo. Quando nós começamos, eu falo, tem muitas coisas que nós passava além, mas eu sempre falo, é melhor nós passarmos por cima do que passarmos rasteiro. E essa fase que nós estamos vivendo, com tudo que você tem, te dá uma sensação, entre aspas, que está tudo bem. Se o mundo lá fora não espera por Jesus Cristo, não vá pensar você que essa influência, esse reflexo, vai tentar pairar sobre a sua vida. Isso é algo que ele está trabalhando de uma forma sagaz. Parece que não, mas nós já estamos em 2019. No ano 2000, todo mundo ficou perplexo. As igrejas encheram. Arrebatamento era iminente. Mas Deus não trabalha no tempo do homem. Deus trabalha no tempo dele, na hora dele, no momento que ele é agora, vai acontecer. E passou 2000, aquilo foi congelando.
E agora o que eles têm? Mas eu falo, nós temos o aquecedor espiritual colocado dentro do nosso coração, que não pode esfriar. Não podemos dar ao luxo de dizer, não, isso aqui é para mais para frente. Não, se o profeta falou, está para acontecer, está para acontecer. E cabe a nós aumentarmos a marcha, não ficarmos para trás, não, depois eu alcanço. Alcança nunca. Se Deus está no teu coração, você não pode ficar para trás. Você não dá conta. Você discerne que a situação é desesperadora. É mãe desesperada com filhos. Você diz, não, mas isso é só lá fora. Não! Isso está dentro do nosso meio também, está no nosso arraial. Mas ela vai na igreja, mãe, senta com sua filha, converse com ela. Pai, converse com seu filho. Você nunca parou para conversar. Você sempre parou para exigir, para tirar dela aquilo que você não deu. Isso é uma realidade. Nós queremos que eles sejam bons cristãos, enquanto nós não fazemos a nossa parte. Falta de nós discernirmos isso, sentarmos, ter o capricho de ficarmos com eles nessa atmosfera. Mas a hora chega. E quando ela chegar, o desespero. Mas eu não esperava isso da minha filha. Não esperava isso do meu filho. Eu pergunto, surpreendeu Deus? Não. Mas surpreende a nós. Aí um pai morre mais cedo, a mãe vai embora mais cedo. Mas por quê? Foi culpa da filha? Foi culpa do filho? Aí nós temos que voltar atrás. Nós temos que ser inteligentes, porque Deus nos deu uma inteligência que não é intelectual, é uma inteligência espiritual, é algo muito mais além do que nós podemos imaginar. O poder que Deus tem dado a você é muito maior do que aquilo que você está vendo acontecer diante dos seus olhos. Não dou conta mais, pastor. Eu não sei o que eu faço. Você acha que o irmão Branham não passou por isso? Quando Rebeca foi tocar rock and roll? Mas ele agiu de uma forma sábia. Ele discerniu que o momento aquele era de entregar ela para Deus. Senhor, se ela continuar tocando rock, o Senhor leva ela embora, porque a sua alma será salva. Mas muitas vezes, não, deixa a menina. O que tem? O outro faz, outro... Não. Cuida você da sua casa, dos seus. Não se espere em terceiro. Cuida você mesmo daquilo que Deus confiou em você. Aí muitos falam, mas que moça, que rapaz. Mas ele sabe que atrás daquele rapaz tem um pai, tem uma mãe, tem alguém que estava dando suporte para eles. Vai na faculdade, vai na escola, vai aonde você quiser, mas chega, se assenta e conversa com aquela criança, aquela moça, aquele rapaz. Discerne. Ela chegou diferente, tem alguma coisa, ela está passando por uma dificuldade. Não, isso é coisa de menina, isso é coisa de rapazinho. Não, espera, você foi o rapaz também. Nós temos que saber que Deus nos deu essa sabedoria para isto, não é para guardar na partilheira. Vou deixar essa sabedoria que Deus me deu para uma hora que eu... Não, é agora, é o momento que estamos vivendo. A mensagem veio para fazer, não frente, mas para sobrepor as coisas que o mundo está oferecendo. Ela tem que ser maior, ela é maior. Ela tem uma eficácia da qual você muitas vezes não sabe o poder que você tem na mão. É como você ter um 22, te coloca uma 44 na mão.
Puxa o dedo no 44, você fica em pé. Deus nos deu, o profeta fala, não foi uma arma, não, nos deu uma bomba atômica. Eu já passei da hora. Não, não pode. Tu não, os irmãos já estão cansados. Então, voltando aqui na mensagem, só vou mais um pouquinho, sinais escriturísticos do tempo. Mas isto será após a vinda do mensageiro do último dia, que tornará os corações das pessoas de volta ao evangelho original, a fé dos pais primitivos. Nós temos eu falo que é uma alusão de mente, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. O mesmo diabo é o mesmo, ele não mudou, os espíritos não mudou, e todas as leis que foram abertas, que estão aí disponíveis, foi Deus que criou. Agora, Deus não nos colocaria numa situação que Ele não poderia nos tirar dela, nos dar condição para passarmos por aquilo ali, irmos numa escola, irmos aonde for, sem ser manchado. Ele te deu esta sabedoria. Volta ao original, um cristão original. O profeta veio fazer isso, restaurar o lar. Eu falo não só restaurar a sua fé, restaurar o seu lar. Quantas coisas, parece que eu sempre lembro da lagartixa, né, na água fria, e depois no fogo vai esquentando, ela vai se acostumando e quando ela vê, ela está cozida. Mas nós não temos condição de ficarmos no mesmo lugar, esperarmos o que acontecer, aconteceu. Se eu sou eleito, vou estar no arrebatamento. O profeta diz, a prova que você é que você não está satisfeito com a vida espiritual que você está vivendo. Você sempre está indignado, eu preciso melhorar, eu preciso ter um lar melhor, eu preciso ter algo realmente que condiz com a minha fé, com aquilo que realmente Deus colocou no meu coração. Meus pais foram assim, as mães foram desse jeito, famílias foram criadas, da qual exemplos ficaram. Eu falo, mas será que mudou a coisa, meu Deus? Não mudou. O nosso Deus é o mesmo Deus, e tem coisas que nós não precisamos desse mundo. Pode ser bonito, pode ser maravilhoso, pode ser muito bom, mas você vai queimar o gatinho. Você não tem discernimento. Eu estava vendo, não quero entrar nisso, eu penso que muitas vezes a gente bate muito, fala muito numa coisa, e aquilo desperta. É um dos segredos que muitas vezes nós que estamos na frente falamos muito de um assunto e aquilo começa a despertar na pessoa. Eu falo, mas o que é isso que o pastor está falando tanto que eu nem sei? E muitas vezes acontece dentro de casa. Vocês podem ver uma coisa, é certa, lar e igreja anda junto, é uma extensão. Você quer ver como vai as coisas? Eu vou dizer, olhe para casa, olhe o que você tem em casa, olhe as suas crianças. O profeta fala, você acorda cedo de manhã, apronta as crianças e vem para a igreja. Irmão, isso é a maior vitória que um pai pode dar para um filho, para uma família, é tomar essas decisões. Mas está difícil, não importa, você não mostra que aquilo está acontecendo. Você pode estar cansado, mas quando você chega, passa pelo portão, entra aqui, parece que a recompensa vem, e lá na frente você diz, valeu a pena, valeu, o que é o meu esforço de um pai, de uma mãe que tem discernimento, é o resultado de uma filha cristã, de um lar sendo
gerado através de alguém que chorou, omitiu tantas coisas, não deixou que você passasse por tais situações desnecessárias, porque nós colocamos muitas vezes pessoas em situações desnecessárias. Mas voltamos ao original, voltamos para o começo, voltamos para o caráter de Elias. Não tem como, nós nunca vamos nos acostumar com este mundo. Vocês já notaram que a atmosfera que nós temos aqui é algo que nos atrai? Você já notou o quanto você ama o seu irmão? Você já notou o quanto você ama a sua irmã? Você já notou quando você encontra um irmão de outro lugar, que está na mesma fé, você começa a conversar com ele e você vai vendo que o Espírito é o mesmo. E aquilo te traz uma satisfação tão grande. Senhor, o Senhor fala aqui, fala ali, o Senhor tem as mesmas pessoas, tanto num lugar como no outro. Em outras palavras, aquilo que o Senhor fez é perfeito, é o mesmo material. Aqui não é diferente de onde que eu estou, e tantos lugares que nós podemos dizer, somos o mesmo material, somos o mesmo Espírito Santo habitando em nós, temos Ele em nós. E se Deus está em você, como que vai ser diferente? Não vai. Caráter, aí poderíamos entrar em caráter. Nós vamos mais um pouquinho aqui para fecharmos. Me deu aqui mais 15 minutos. Investimento. Veja bem, discernimento, lar, palavra, investimento, decisões. Não tem nesta terra um povo mais informado do que o povo que tem um profeta. Você já pensou nisso? Você quer ver o que está acontecendo? Você não precisa ir lá fora. Eu vou ligar o Jornal Nacional, sei lá, que tanto jornal, tanta informação. Para quê? Eles falavam o seguinte, que se torcesse o jornal, o sangue escorria, né? Sacudia, o cadáver caía. É isso que o diabo está oferecendo. Mas agora ele está mais diferente, está mais sábio, porque ele tem um Deus que nunca perdeu. E ele sabe quem ele está enfrentando. Ele sabe aonde ele está alinhando. E ele sabe que os filhos de Deus que dão crédito naquilo que Deus deu para nós, ele sabe que ele não vai conseguir ter êxito. Ele vai tentar, como é normal. Mas quando isso chega diante de você, ele fala, não, isso aqui não. Eu tenho investido tudo que eu tenho no que é de Deus. O profeta chega a dizer, as coisas fáceis, elas não dão, as pessoas não valorizam isso. Mas quando nós sofremos, batalhamos e passamos por certas situações, aquilo tem mais sabor, tem mais gosto. E você olha a sua prole, seus filhos, sua família, sua esposa, e está ali elas, da maneira que você sempre sonhou. O cristão sonha com esta vida cristã, não só para ele. Um pai que só pensa nele está errado, num sentido individual, mas quando se trata de família, é coletivo, é ele e a família. E aí então você vê todos na igreja, todos tomando a ceia. Eu tenho lá uma família que chega o pai e 4 filhos. Tem a igreja pequena, tem essa coisa, chega todos juntos. Então, é maravilhoso. Uma das coisas que mais me comove é aquilo. Esses meninos não poderiam estar no mundo,
mas Deus tem guardado os nossos. Nós temos que valorizar isso, irmãos. O investimento que você fez é a resposta que você tem. Se Ele te deu eles, não é por isso que você vai estar... Não. Cabe o zelo do pai, o zelo da mãe, para dizer, eu preciso fazer a minha parte. E quando você vem tomar a ceia, está ali todos eles. Cadê o outro? Não, está todos ali. É maravilhoso. É esse exemplo que você mostra para os seus... Olha lá aquela família, meu filho. Que coisa linda. Você, com uma palavra, você incentiva uma moça, um rapaz, um menino, uma criança, um filho, muito mais do que 10 palavras lá fora. Porque ele sabe que você está falando o que é verdadeiro, o que é correto. Aquela amiguinha chega, ela não está nem aí. Não faz diferença, ela não para ouvir, porque ela sabe que a melhor amiga que ela tem está em casa, a melhor mãe que ela tem está na casa, está lá no seu lar. E o pai da mesma forma. Você investe no que é espiritual. Então o profeta diz aqui no 43, e foi dada a oportunidade para aquele jovem, né, para receber isso. Porém ele teve uma decisão irrefletida. Ele não discerniu. Ele não sabia o que estava diante dele. E muitas pessoas têm tudo na mão. Tudo para formar um lar da melhor maneira, para ter uma vida cristã melhor. Mas ele não tem discernimento do que ele tem. Ele não conhece nem a si próprio. E aí então ele começa a achar defeito em outras pessoas. Mas quando você olha para si próprio, olha para você, diz, não, eu preciso ver o que eu tenho. É como aquele homem garimpeiro, vocês conhecem a história, que ele garimpou muito ouro, e ele estava indo para casa, perto da cidade, e decidiu pernoitar. E ele tinha um cachorrinho, e o cachorrinho começou a latir. E ele fica quieto e gritava com o cachorro. E foi passando, ele não conseguia dormir, o cachorro. Por fim ele pegou e deu um tiro no cachorro. E quem estava ali era o homem querendo o seu ouro. Entrou, fez o que tinha que fazer e levou o seu ouro embora. Mas por quê? Ele não teve reflexão, ele não teve discernimento do que daquele aviso tão pequeno, talvez seria uma coisinha pequena, um cachorrinho pequeno. E muitas vezes essa voz fala conosco de uma sintonia fina, que só o seu coração ouve, enquanto você quer ouvir o trovão, o alto-falante, enquanto ela está falando, muda de vida, chega, seu tempo está chegando no fim, o seu sol está se pondo, a hora que você está vivendo é de oportunidade de você colocar em ordem você, não é os outros não, é você colocar, investir em você mesmo. Muitas vezes nós falamos, não, eu quero investir no fulano. Investe em você mesmo, espiritualmente falando. Não se reprove. Deus te deu conhecimento de você conhecer o povo, a palavra, aquilo que Ele está fazendo na sua vida. E você no meio ali, não dá valor. O profeta diz, você só vai dar valor quando você não ter. Quando aquilo for embora, quando você chegar numa condição, dizer, não deu resultado nenhum. Enquanto, vou contar por cima daquele homem que teve uma experiência com Deus e não teve convicção, ele não discerniu que aquilo era Deus. Aí saiu procurar um lugar e outro, até que ele foi numa Umbrana.
O irmão falou, lá, aquela primeira vez, era o resultado do que Deus estava fazendo. E muitas vezes nós queremos um resultado que não é de Deus, mesmo sendo cristão, mesmo conhecendo, nós queremos uma coisa muito grande. Ah, mas o fulano teve isso, o outro teve aquilo, eu quero um... Não. A luz pode ser pequenininha, mas ela vem de cima. Ela brilha para você. Ela mexe com o seu coração. E quando ela trabalha ali dentro, você vai ver que você está investindo em você mesmo. Não invista em alguém que não vai trazer nada de benefício para a sua vida. Mas quando você investe em você, o benefício é seu. Ou as pessoas que estão ao seu lado vão dizer, esse mudou. Ele não é mais o mesmo homem. Ela não é mais a mesma mulher. Ela me trata diferente. Aí você vai lembrar daquilo que o Mombrana ouviu daquele homem. Que povo que o senhor tem, Mombrana? O que o senhor faz com esse povo? O que o senhor ensina? Certamente ele pensou, né? É ele. É o Espírito Santo. O que eu faço? A ordem da igreja? Eu imponho? Não. É Deus nisto. Agora, se Deus está aqui, não pode mover o seu coração? Pode. E Ele vai mover. Ele vai mostrar para você que está a tempo ainda de nós tomarmos o nosso devido lugar. Eu não posso ser a cabeça, mas eu posso ser um dedinho. Mas eu estou no corpo. Irmãos, nós não queremos posição. Essa questão de aparecer, eu sempre falo, não é aparecer, é desaparecer. Nós temos que desaparecer para que Cristo apareça. Esse é o investimento que o homem deve pensar. Deixa Deus aparecer na minha vida. Não importa se eu chegar lá no céu e ser um tapete, está ótimo, porque eu já sou eterno. Mas se você não chegar lá nem para tapete, porque você não investiu. Deus não desiste dos seus filhos, Ele não perde. Mas muitas vezes nós procuramos o caminho mais difícil. Ele sinaliza, põe placa, põe velocidade, põe tudo. Não, eu vou pelo atalho. Aqui o atalho é mais perto. Chegar mais rápido que o outro. Não é hora. Eu sempre falo, o melhor é andar com segurança. A segurança te dá um conforto. Eu não sou tal coisa, não sou um diácono, mas eu sou um filho de Deus da mesma forma. Nós temos que ter noção do que é o resultado do que Deus está mostrando para nós, discernirmos isso. Irmãos, quantos que não vão chegar lá, sendo homens com maior reputação, pode ser, não vai chegar. Que você olha e fala, mas como que isso? Isso não é a sua vontade, isso é eleição, isso é predestinação. E é melhor chegar de uma forma que muitas vezes você nem notado é. Mas você chegou. Você chegou, nós chegamos. E se chegamos até aqui, a porta está quase se abrindo da eternidade. Porque na realidade isso que você tem investido é eterno, não é passageiro. Essa mensagem, a palavra de Deus, ela não passa. Ela, cada dia que você vive, mais ela está impregnada na sua alma, mais você vive por ela, porque você investiu, você discerniu. Então a decisão é essa: não apague, ou discirna isso, não cubra essa voz com uma outra sintonia. Vocês lembram que a gente sintonizava? A Rádio Universo era até bem forte, né? Mas tinha uma hora que você tinha que ir ali com todo cuidado para sintonizar, para terminar de ouvir o culto. E tem hora que nós temos, nesse finalzinho de tempo, sintonizar,
o que Deus está falando, não perder nada daquilo que Ele está nos falando. É agora, o momento é esse. Mas eu quero ser, não, eu não quero ser nada, eu só quero chegar lá. Nós só queremos isso, Senhor, se é só na maneira de colocar, mas é muita coisa, é algo que o mundo não vai te dar, mas Deus te deu uma mensagem, um profeta, um pastor, uma igreja, irmãos, família. E para concluir, tempestade que se aproxima, esses que querem ver muito, o profeta não tinha essa ousadia. No 65, eu preferiria estar totalmente sem vista natural, cego. E olha que é difícil. A pessoa que não tem a visão, pensa comigo, não ter vista natural e ter vista espiritual, em vez de estar totalmente sem vista espiritual. Vou repetir, eu preferi estar totalmente sem vista natural e ter minha vista espiritual, em vez de estar totalmente sem vista espiritual. Ter vista e ter vista natural. Eu quero ter vista espiritual. E quem tem vista espiritual tem discernimento, tem sabedoria. Não, mas eu quero ver natural. Você está cego, você não enxerga mais nada. Mas quando você olha pelo espiritual, você não vai errar. Tenho segurança disso. Deus nos deu um profeta para isso, para nos guiar, não para nós guiarmos a mensagem. A mensagem não é para ser guiada, ela veio para nos guiar, para nos dar discernimento, para seguirmos o que é correto, o que é verdadeiro, e é nisso que estamos. Então valorize o seu investimento, a sua família, a sua vida espiritual, e que Deus vos abençoe. Um dos pontos altos desta escola é toda ela, né? Mas é o investimento. Você investir em você mesmo. Aí você vai ver o resultado daqueles que estão em volta de você. Investir na sua vida espiritual. Que às vezes nós estamos muito preocupados em ajudar os outros, em fazer a vida espiritual do outro melhorar no nível. Quando nós estamos falando de investir, é na nossa vida espiritual, que aquilo vai atingir os outros. Se eu não tenho amigos, a culpa é deles ou é minha? Essa questão. Se eu sou antissocial, a culpa é minha ou é da sociedade? Você percebeu isso? Que maestria, hein, de família, que palestra para a família. Toda a família devia sentar em casa e com os filhos e ouvir isso de novo. Às vezes nós ficamos querendo procurar um culpado. Culpado. Não, o culpado é o diácono, o culpado é o pastor, o culpado é a irmã, o culpado é o irmão. Não, o culpado é eu. As coisas que acontecem, que estão acontecendo, o culpado sou eu. Por que eu vou ficar caçando culpados? Então, acho que está na hora da gente acordar.
Nós queremos ou não queremos ir para o céu? Nós queremos ou não queremos arrebatamento? É muito cruciante a hora que estamos vivendo. É muito cruciante. Quando nós ouvimos que nós vamos responder por tudo que falamos, que as ondas sonoras não apagam, que elas continuam, que vamos ter que dar conta dos nossos próprios atos, das nossas próprias atitudes. Mas parece que isso passa por cima, passa por alto, e nós continuamos agindo com a mesma natureza, nós continuamos agindo da mesma forma, nervosos. É uma era neurótica, é uma era nervosa. Mas por que a era neurótica, a era é nervosa, nós vamos dar lugar a isso? Nós vamos alimentar essa coisa? Ou nós vamos botar vigia? O conselho para quem tem ponto fraco é botar um vigia lá no ponto fraco. Mas nós vamos alimentar porque é isso. E quando o irmão Branham falou na visão de Patmos que nós deveríamos estar igual ao mundo, em que sentido? É que o mundo, quando eles entram no espírito das coisas do mundo, o pastor falou isso ontem lá na Fazenda Jacaré, em outras palavras. O mundo entra no espírito do mundo e eles entram de corpo, alma e espírito. Você vê que eles ficam aí uma semana pulando carnaval. E eles fazem mesmo com força. Eles põem toda a vida que eles têm. Agora nós deveríamos estar daquela forma, mas entrar no Espírito de Cristo, entrar em Cristo, entrar na adoração mesmo de corpo, alma e espírito. Olha, é pouca gente que vai no rapto por falta de entrar no Espírito no Espírito do culto, no Espírito da adoração, no Espírito do louvor, no Espírito do arrebatamento. É poucos que vai por causa disso, porque não entram no Espírito, não dedica, não investe. Aí está, investir em você, na sua vida espiritual, na leitura da Bíblia, na leitura da mensagem. Por que o irmão Branham falou que a fé para o rapto está nas mensagens? Aí nós vamos deixar elas mofando lá na estante? Mas a hora que o desespero chegar, nós vamos ler uma mensagem por dia. Você vai ver, pode deixar. O desespero chegar na sua vida, você vai ler uma mensagem por dia. Você não vai ler só um capítulo da Bíblia, não. Só 2, 3 capítulos para ler a Bíblia no ano. Não, você vai ler ela toda, quase de uma vez. Vai começar e não vai querer parar mais. A hora que o desespero chegar. Agora, talvez meu Deus, se esse desespero chegar depois do rapto, aí que vai ser difícil, né? Porque é só grande tribulação, não adianta mais. Ouvimos aí, aquela, vamos dizer assim, aquele levantamento que teve em 2000, Jesus está vindo, Jesus está voltando, e houve aquela febre assim, mas de repente, igual já é 2019, já está lá, esquecendo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, mas eu quero rebater isso de novo. Se eu não tenho amigos, a culpa é minha. Se eu sou antissocial, a culpa é minha. Se as pessoas não vão com a minha cara, a culpa é minha. É eu que semeei aquilo. E muitas vezes não, porque não dizer todas as vezes, o fracasso da nossa família, a culpa é do chefe. O fracasso dos filhos, a culpa é do chefe. Se a vitória, a glória é do chefe, mas o fracasso também, a culpa é dele. Domingo passado, a irmã Edna fez
uma dedicaçãozinha para o Dia das Mães. Meu Deus do céu. O irmão Brana fala uma coisa profunda demais. O que esse homem será no amanhã depende completamente, é uma responsabilidade completamente da mãe. É uma responsabilidade completa, é completamente uma responsabilidade da mãe, o que esse homem, o que essa mulher vai ser no amanhã. É ela que embala ele para começar no ventre 9 meses, é ela que amamenta ele durante 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, é ela que ensina a dar os primeiros passos, é ela que ajuda nas tarefas da escola, é ela que lê a Bíblia, mas tem mais tempo para ler a Bíblia com ele, e ela. Vamos ficar de pé, senão eu prego de novo. Se eu começar, eu prego de novo. Aliás, já comecei, né? Por isso que eu não quis comentar ontem de noite, pastor, porque senão... Está ali, está cheio de estrelinha ali. Cheio de estrelinha. Invista, pensa nisso. Invista na sua vida espiritual. E você vai ver os que estão em volta de você. Eu não creio num acerto forçado. Nunca criei em acerto forçado. Eu, pastor Sinésio, nós estamos, com o nosso tempo ministerial, a gente tem visto alguns acertos forçados, nunca deu certo, entre ministros, já percebeu isso? Nunca aquilo funcionou. Então, sei lá, e outra coisa, quem tenta justificar, quem fica tentando justificar, quem justifica mais se complica. Quem justifica mais se complica. É isso que eu fico. Vamos ver o resultado. Vamos ver o resultado. Pega essa escola em um todo e vamos ver o resultado dela na nossa vida. Amém? Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti. Poderíamos continuar falando, relembrando, frisando, rebatendo. Rebatendo é quando se prega um prego e rebate a ponta para ele não sair mais nunca. Isso fazer é tentar fixar, mas cremos que o Espírito Santo tem trabalhado da forma que Ele queria fazê-lo nesta manhã. Mas, por mais que nós falássemos, não mudaria. Então pedimos que o Senhor vivifica o que nós ouvimos em nossos corações. Reconhecemos a nossa culpa. O que eu estou passando, a culpa é minha. O que nós estamos passando, a culpa é individual. E isso afeta outras pessoas. Esse é que é o problema. Além de eu ser culpado, ainda e aquilo afeta outras pessoas também, afeta outros sentimentos. Por isso que o Senhor nos ajude a investir no nosso nível espiritual. Deixa-nos humilhar diante do Senhor e reconhecer que somos nada. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas, segundo a multidão da Tua misericórdia. E aceita a nossa gratidão pela palavra, aceita a nossa gratidão porque o Senhor ainda tem cuidado de nós. O Senhor ainda cura as nossas enfermidades. O Senhor ainda nos socorre na hora da aflição. Meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém, Senhor Jesus, amém. Eu fiquei surpreso, com a presença do irmão Zé Cândido, mas da irmã hoje.
Eles tinham falado para mim, vamos ver se de vez em quando nós dá uma aparecidinha. E hoje já apareceu, né? Deus abençoe. À noite o culto vai ser normal aqui, eu não sei se vai ser o pastor Sinés Martins, se vai ser o irmão Daíra Henrique, ou se vai ser eu, né? Então vamos ter um culto abençoado hoje à noite aqui. E também em Vianópolis e Bonfinópolis. O pastor Abraão está lá para Almas, no Tocantins, e que Deus tenha, eu creio que Deus já deu uma boa escola para ele lá, uma hora dessa ele também já deve estar terminando, né? Um abraço fraternal, Deus os abençoe, cumprimente um ao outro, e até à tarde, se o Senhor nos permitir, às 18 horas estamos de volta. Deus os guarde, Deus os abençoe.